Muito bem, hoje vamos falar sobre a parte segunda do Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. E neste momento vamos falar sobre o capítulo 8, Emancipação da Alma. E como e por que a emancipação da alma é um tema tão importante para o espiritismo. Dentro de emancipação da alma, vamos falar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Começando por sonambulismo, nós temos a pergunta 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Então, o que Kardec chama de sonambulismo natural é a pessoa que adormece, pode até não entrar em aquela pessoa que sai andando, né? Não, nem precisa disso, ela pode estar sentada, dormindo e falando, atingindo uma separação espiritual do corpo, onde ela vai falando, chega até a dialogar com as pessoas que estão ao seu redor. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre Mesmer. Não dá para falar sobre sonambulismo sem falar quem foi Mesmer. E vamos falar daqui a pouquinho. E a resposta, então, dos espíritos, Kardec queria saber aqui, olha, esse sonambulismo, né? Ele tem alguma coisa a ver com sonho? Será que quando a pessoa está falando, enquanto ela está dormindo ali, né? Às vezes até pode estar de pé, caminhando, né? Mas não está ali, ela está meio que longe, né? Falando, andando, mas ela chega até em alguns casos a enxergar. E aí Kardec quer saber, olha, tem alguma relação com os sonhos? E os espíritos respondem, é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. O sonho também, já lemos anteriormente em outras questões, que ocorre um deslocamento e o espírito se desprende também e vai então passear, vai para algum local que ele deseje durante aquele momento ali, ele então se afasta do corpo. Só que o sonambulismo, dizem os espíritos, é um afastamento maior. Ocorre então um grande afastamento. E a gente sabe, já aprendemos em outras questões do Livro dos Espíritos, que quando ocorre esse deslocamento, o espírito aumenta a sua inteligência, aumenta a visão. Por quê? Porque todas as suas faculdades, como comentam aqui os espíritos, olha, o estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades, ou seja, ele começa a enxergar, ter uma visão à distância, uma coisa que na matéria, usando o seu corpo, ele não consegue. A sua inteligência, ela desprende o que de repente ele não conseguia usar aqui na matéria, aquele espírito quando se afasta, aquilo vem à tona. Não só a inteligência, mas a vista, a audição, todos esses sentidos o espírito tem também. Olha que aprendizado bacana para a gente fazer nesse momento. O espírito tem todos esses sentidos. É o que recebemos de resposta dos espíritos. E esses sentidos, com o afastamento da matéria, ou seja, quando se desliga da matéria, seja por sonho, seja por uma meditação, seja um êxtase que a gente vai falar daqui a pouco, ou até a morte. Quando a gente morre, existem momentos de transição, sim, perturbadores que deixam o espírito perturbado, mas depois de um tempo, ainda mais se o espírito for um espírito elevado, um espírito já bem experiente, vivido, com uma experiência e uma capacidade de compreensão muito maior, ele logo se estabiliza e aí ele se expande para a verdadeira vida, né? A verdadeira vida, que é a vida espiritual, com as suas faculdades completamente expandidas, com toda a sua inteligência, com uma visão, ele pensa e ele já visualiza à distância, né? É assim que os espíritos fazem. Eles conseguem mentalizar e já visualizar. É a dupla vista. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Continuam os espíritos. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado sonambulismo imperfeito. Foi como eles chamaram. Um sonambulismo imperfeito, ou seja, um afastamento, mas não é um afastamento ainda muito grande, né? No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Este estado se apresenta principalmente durante o sono. Muito bem, agora vamos falar então sobre Mesmer. Não dá para a gente falar sobre sonambulismo sem falar sobre Mesmer. Não dá para a gente ser espírita ou se considerar espírita sem conhecer o trabalho de Mesmer. Franz Anton Mesmer viveu entre 1734 e 1815. Kardec dizia que o Mesmer, o mesmerismo, que foi a ciência de Mesmer, o mesmerismo era uma ciência irmã do espiritismo. Kardec era um grande estudioso também de Mesmer.
e logo compreendeu como se encaixavam estas duas ciências, o espiritismo e o mesmerismo. Franz Anton Mesmer, então, ele estudou muito o sonambulismo. Nesta época, chamava sonambulismo. Era conhecido como sono crítico, chamava Mesmer assim, o sono crítico ou o sono mesmérico. Mesmer acreditava que após o sono crítico, ou seja, quando chegava num limite de afastamento, vinha então a cura. Mesmer, ele tratava as pessoas dando passes energéticos, o que Mesmer chamava de passes magnéticos. Surgiu, então, o mesmerismo. Os pacientes eram, então, induzidos a esse estado sonambúlico, no que hoje nós conhecemos como hipnose, né? Mas ele fazia aquele trabalho magnético. A gente sabe que o processo de hipnose ele é um transe também, que também tem magnetismo ali, e ele colocava, então, a pessoa num estado de dormindo, ou hipnoticamente dormindo ali, adormecido. Nesse momento de adormecimento, ele chamava também de sonambulismo, né? Neste momento ocorre a emancipação da alma. E aí, quando chega num estado crítico de afastamento, ou seja, o mais afastado possível, vinha então o momento da cura. Após esse momento máximo, então a pessoa iniciava a sua cura. Então Mesmer dava passes que podiam levar horas de duração. Mesmer separava e categorizava pelo tipo do passe. Alguns mais doentes, ele dava um passe que levava horas de duração. Tinha revezamento entre os médicos que estavam dando passe, né? E alguns outros, ele dava vários passes curtos. Todo dia a pessoa vinha, tomava um passe curto, voltava. Vinha. Então dependia, ele começou a observar e estudar e percebeu que dependia da gravidade do problema, da necessidade que a pessoa tinha, e ele ia então exercitando. E curou muita gente. Mesmer vivia com seus hospitais lotados. E isso foi no ano, só voltando aqui um pouquinho, no ano de 1800, 1700, nem 1800, foi em 1750, 1760, 100 anos antes de Kardec ter criado o Livro dos Espíritos. Então, essa era uma época terrível para a medicina, onde a cura, os processos de cura da ciência dessa época, curavam com sangria, com sangramento da pessoa. Então, a pessoa dizia, olha, está com gripe, né? Nem se usava o termo gripe, mas está com uma doença, está com um mal. Esse mal tem que sair de dentro de você. Né? Eles não sabiam o que era uma virose, o que era uma bactéria. Né? Então a ideia deles, olha, tem que tirar daí de dentro. E a maneira de tirar é fazer um corte e deixava a pessoa sangrando durante algumas horas. Né? E muitos casos morreram por conta disso, porque o corpo precisa do sangue para se recompor. E era isso que Mesmer defendia nos seus estudos. E ele, então, era contra isso, absolutamente contra isso. E Mesmer, então, defendia então os seus passes magnéticos, contrapondo essa ciência da época. Na época de Mesmer, os processos físicos e químicos eram processos conhecidos como substancialismo, pois tudo tinha causa em substâncias, não se tinha a compreensão das energias e o alcance delas através do espaço entre dois corpos. Esta foi a grande contestação e reprovação pelos físicos da época contra Mesmer. Mesmer levou a sua tese, apresentou a sua tese e foi completamente ali ridicularizado, riram dele, fizeram deboches. Os físicos da época, né, que defendiam o sangramento, a sangria das pessoas para se fazer as curas, né, foram completamente contra. Como é que pode, fazendo imposição de mão, você achar que você vai curar alguém, né? E reprovaram ele. Estava aí na bancada de reprovação dele Lavoisier, por exemplo, que era justamente uma das pessoas aí que defendia o substancialismo. O substancialismo era a ideia de que tudo é devido à troca de substâncias. Por exemplo, se eu tenho uma substância quente, está quente, né? Quando eu encosto encosto em uma outra, ela passa aquele calor para outra. Então ela não está passando um calor, ela está passando algumas substâncias caloríficas que levam o calor junto. Então, tudo para eles nessa época era alguma substância que atravessava de um lado para o outro. Eles não tinham o conceito de energia. O conceito de energia foi surgir bem mais adiante. Depois, ainda na época de Kardec, ainda não se tinha o conceito de energia bem fundamentado. Por isso, inclusive, que a gente vê pouquíssimas referências de Kardec comentando no Livro dos Espíritos sobre energia. Você pega o Livro dos Espíritos, você procura, não fala sobre energia. Bom, Mesmer, então, foi o primeiro a
trazer, a propor a ideia do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Fundamento base do Espiritismo. Um conceito fundamental dentro do Espiritismo. O fluido cósmico universal é um fluido que envolve todo o universo. É um fluido que traz vida e que, através do fluido cósmico, então, ele poderia receber e doar aquele fluido cósmico para aquela pessoa que estava doente. Então, ele, capturando do universo e transferindo o fluido cósmico àquela pessoa, segundo Mesmer, aquela pessoa que estava dando o passe, dando as energias, né, fazendo, então, aquele magnetismo sobre a outra pessoa, ele conseguia transferir as energias desse fluido cósmico universal. Propôs também a teoria da harmonia. Olha, uma teoria da harmonia universal, onde dizia que tudo no universo caminha para a harmonia. Em outras palavras, a lei do progresso? Talvez. Né? Porque a lei do progresso fala sobre isso. Nós estamos caminhando todos para um momento de harmonia. Harmonia divina, harmonia de paz, harmonia de felicidade. Esse é o nosso destino, como espíritos eternos. E vamos caminhando, progredindo, vida após vida. Muito bem, Mesmer trabalhou muito junto também com o Samuel Hahnemann, que foi, então, uma ciência irmã à ciência de Mesmer, que foi a homeopatia, o fundador da homeopatia. Todos os seus tratamentos de Mesmer, ele propunha, então, uma renovada forma de tratar. Acreditava que o próprio organismo se recuperava. Reduzia, então, os excessos na alimentação. Ele dizia para as pessoas, olha, você vai diminuir um pouquinho, não vai comer fritura, não vai comer gordura, não vai comer isso, aquilo. Né? E isso, na época, não existia. Ninguém fazia isso na época. Na época, era botar a pessoa para sangrar, era fazer a pessoa comer muito, quanto mais comer, melhor. E ele acreditava justamente no contrário. Por isso, a ciência da época perseguiu Mesmer, ridicularizando, divulgando imagens e impressos que fizeram, jogaram pelas ruas impressos dele, ridicularizando ele, colocando ele com roupas ridículas, uma varinha de condão na mão, como se ele estivesse fazendo mágica, como se ele fosse um místico qualquer, né? Quem dera o espiritismo tivesse outros místicos como Mesmer. Na verdade, Mesmer foi um cientista, um médico, né, que estudou e provou, só que a ciência da época não teve condições de compreendê-lo. Hoje em dia a gente compreende e estamos cada vez mais caminhando na direção da homeopatia, dos tratamentos mais naturais, evitando o que se fazia anteriormente, né? De sangria, nunca mais é proibido hoje em dia, né? A ciência naturalmente percebeu que não tem cabimento uma coisa dessa, né? Bom, mas sobre o sonambulismo, então, Mesmer percebeu os níveis de aprofundamento do sonâmbulo. Ele, então, categorizou os níveis em que a pessoa vai aprofundando. Percebeu que colocar uma fagulha de pão na boca de um sonambúlico, ou seja, numa pessoa em estado ali de transe, né? Esse dava, então, a descrição completa do pão. Olha, esse é um pão do tipo tal, de sabor tal, levou isso, levou aquilo nesse pão. Ou seja, ele tinha ali um aumento extremo das capacidades sensoriais. Sobre o sonambúlico, Mesmer percebeu o que chamou de comunicação da vontade. Mesmer, frequentemente, quando o sonambúlico estava ali em transe hipnótica, já ali adormecido, que ele conversava, então, com o sonambúlico. Conversava, falava, faça isso, você está me ouvindo, você está entendendo o que eu estou falando e tudo, né? E Mesmer dizia, se você está entendendo, levante a sua mão direita. E a pessoa, mesmo em transe ali, hipnótico, em transe ali, sonambúlico, né, como se falava nessa época, a pessoa levantava a mão direita. Só que Mesmer percebeu que, de repente, só o fato dele estar pensando, levante a sua mão direita, a pessoa já levantava. Então, ele estava, de alguma maneira, transmitindo por pensamento o que Mesmer chamou, então, de comunicação da vontade. Era o que a gente entende hoje como telepatia. É como os espíritos se comunicam, na forma de pensamento. Mesmer, então, se afastou, foi para uma outra sala. Deixa eu ver se na outra sala eu consigo transmitir para ele também esses mesmos comandos. Na outra sala, com tudo fechado, os seus auxiliares lá dentro, com o paciente, ele dava os comandos e a pessoa mesmo assim levantava a mão, mostrando que havia uma comunicação telepática e que aquela alma ali que estava, em vez de estar no corpo, estava já desprendida, estava afastada. Durante a hipnose, durante um processo sonambúlico profundo, um processo de hipnose, um processo de transe, também chamado êxtase, né? Ocorre então esse afastamento. E os sensores da alma ali, a audição, a telepatia, a inteligência daquele ser afloram.
Outra coisa que Mesmer percebeu também foi que ele, conversando com a pessoa antes do transe, era uma pessoa simples, era uma pessoa do povo, extremamente simplória, não sabia cálculos, não sabia nada, era uma pessoa que só sabia ali aquela profissãozinha que ela exercia e acabou-se. Mas quando essa pessoa se desprendia, quando ocorria então o sonambulismo magnético, ela se afastava, essa expansão então ela ficava clara, porque a pessoa começava a falar com uma grande proficiência, como se soubesse de vários assuntos e vários temas, como se soubesse de muita coisa que não dá para que aquele ser ali que estava vivendo aquela vidinha saber. Aquela pessoa não sabia aquilo, mas quando ocorria o deslocamento, por causa da expansão dos sentimentos e da inteligência também do espírito, ela conseguia alcançar, então, a sua essência, que era muito maior do que aquilo que estava encapsulado dentro daquele corpo. Muito bem. Ele percebeu, então, dessa comunicação, então, da vontade, né? O que hoje a gente chamaria de telepatia. Mesmo em descrença pela ciência da época, Mesmer era muito procurado como médico e criou alguns hospitais, inclusive, os hospitais mesméricos ou hospitais sonambúlicos, e viviam lotados. Ele foi perseguido, foi caluniado por seus opositores da ciência da época. Tem um caso muito interessante, que é o caso do cachorro sumido. O caso do cachorro sumido era um senhor que foi procurar Mesmer e pediu para Mesmer: eu perdi meu cachorro, eu estou muito triste. Né? E Mesmer colocou ele em transe, então, para ele se acalmar. Ele se afastou do corpo. E aí ele mesmo deu a resposta: diga para esta pessoa que o cachorro voltará em 8 semanas. O curioso que Mesmer percebeu em vários eventos é que quando o espírito se desloca, ele fala em terceira pessoa. É como se ele estivesse falando assim: ó, diga para ele que o cachorro voltará em 8 semanas. É como se não fosse o mesmo ser. O espírito não se sente aquele ser. O espírito deslocado, ele é muito maior. Ele tem, inclusive, a visão das vidas passadas, né? Pelo menos dos principais temas vividos. Ele se lembra, recorda. Né? Naturalmente, quanto mais conseguir fazer esse deslocamento, maior, então, essa amplitude. Mas o curioso é isso, ele respondia em terceira pessoa. Né? Diga para ele que acontecerá isso assim daqui a 8 semanas. E, não tenho dúvidas, o cachorro voltou em 8 semanas. Vemos aí também a ajuda da espiritualidade, provavelmente, guiando o cachorro de volta, né? Direcionando aquele animalzinho, e o animal voltou em 8 semanas. Teria sido uma visão, talvez, ali, de um futuro que estaria próximo, né? Talvez também. Sonambulismo profundo, então, é o estado de lucidez sonambúlica, onde o indivíduo aprofunda e ganha um incremento em sua individualidade e uma expansão de todas as suas percepções, descrevendo então visões de outros locais, como raciocínio muito ampliado, além de suas condições normais naquela vida. Conseguia ler então uma carta fechada, ler uma página de um livro fechado. Então Mesmer começou a fazer umas experiências do tipo: olha, vou fechar um livro aqui na sua frente, um livro que você não leu. Eu quero que você me diga qual a primeira frase que está na página 320. E o sonambúlico dizia: exatamente, na página 320 você tem esse texto escrito. E aí Mesmer fez várias experiências e todas davam certo, quer dizer, uma capacidade, então, de ler até algo que estava ali fechado, mas a visão, a percepção extrasensorial ali era muito grande e era capaz ali de recordar de todo o livro e de ler, mesmo estando fechado. Uma carta fechada, uma carta escrita por uma pessoa, a carta estava fechada. E ele perguntava o que está escrito nessa carta. E o espírito deslocado era capaz também de saber. Então, são temas muito interessantes que tratam da emancipação da alma. E por que a emancipação da alma é tão importante para o espiritismo? Porque evidencia algo fundamental na doutrina espírita, que é a separação de corpo, matéria e do espírito. São coisas diferentes. Algumas religiões dizem que não, é a mesma coisa. Quando nasce um, nasce o outro juntos ali, e ali vão até o final. Quando morrem os dois juntos. Alguns dizem isso, alguns materialistas, e até algumas religiões por aí. Né? E justamente a emancipação da alma, provada aqui também por Mesmer, e das mensagens todas recebidas por Kardec da espiritualidade, provam justamente ao contrário.
Muito bem, vamos entender agora o que é essa tal de êxtase, né? Que diferença, Kardec perguntou, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta dos espíritos para Kardec: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, ou seja, a pessoa em processo de êxtase, ainda é mais ainda independente. Ela está mais ainda independente. Então é aquele estado assim que ele está bem afastado do corpo e ele consegue então uma independência muito grande e consegue também uma expansão de todos os seus sentidos espirituais. Lembrando que são sentidos espirituais que se expandem e não os sentidos do corpo. Quando volta para o corpo, reassume os sentidos do corpo, porque na matéria a gente fica sujeito ao que a matéria nos concede. A visão, a capacidade de visão, a capacidade de pensamento dessa matéria. E a dupla vista? O que é, então, a dupla vista tão falada? Né? A dupla vista é o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista. Ela tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos. Tudo isso é uma coisa só. E se chama emancipação da alma. Resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, quando ele usa, quando a gente fala dupla vista, é aquela visão à distância, utilizando nesse momento a visão do espírito, mesmo estando acordado. Existem casos de dupla vista de pessoas acordadas e que de repente param, ficam como se estivessem olhando para o infinito, mas tiveram uma vista, tiveram uma visão. Diversos casos. Jesus, por exemplo, quando Jesus disse, olha, vão até aquele local e lá vocês encontrarão um burrico, dessa forma vocês vão falar isso e vão trazer ele para mim. Dupla vista. Com a sua capacidade de um espírito de luz, Jesus tinha muita facilidade em visualizar a distância e orientar então os seus discípulos do que fazer. Me lembro também um caso de Swedenborg. Swedenborg foi um médium, ainda não existia espiritismo nem nada, mas ele foi sim um médium que começou ali as suas experiências ali, e uma delas foi a dupla vista. Swedenborg atendia reis, rainhas, tirando dúvidas, recebendo espíritos e respondendo para os reis e para as rainhas, tirando dúvidas. Olha, meu primo morreu e tal, bababá, veja se você fala com ele. Swedenborg, apesar dos ataques da igreja, ele fazia todos esses atendimentos aos reis e rainhas, mas eu estou comentando ele aqui porque ele tem um caso muito famoso também de dupla vista, em que ele para e comenta, olha, está tendo um incêndio na cidade tal. Nesse momento. E realmente no dia seguinte chegam as notícias, então, da outra cidade dizendo, olha, teve um incêndio. Realmente teve um incêndio lá nessa cidade. Então, diversos médiums têm essa capacidade de dupla vista. E a dupla vista ocorre diferente do sonambulismo, ela ocorre com o espírito ali acordado, em lucidez. Resumo então, vamos fazer um resumo agora de sonambulismo, êxtase e dupla vista. Os fenômenos do sonambulismo natural, ou seja, aquele que a pessoa dorme e entra por si só num estado sonambúlico, se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarevidência, independente dos órgãos ordinários da vista. De uma causa única se originam a clarevidência, do magnetismo, do sonambulismo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Muito bem, entendemos então, nesse momento de estudo, o que é o sonambulismo, o que é a emancipação da alma, o que é a êxtase, o que é a dupla vista,
e começamos a associar isso com o restante do mundo que nos cerca. Por que, que no Oriente o pessoal faz meditação e muitas vezes, né, sentem aquele êxtase, né, aquele nirvana, como chamam no Oriente? O que está acontecendo ali? O Espiritismo explica. No Espiritismo encontramos as respostas, sempre. Os chás que muitos tomam por aí para forçar esse processo de êxtase, né? Que o Espiritismo não recomenda, que esse processo é um processo que tem que ser natural e gradual do espírito, do ser, mas compreendemos o porquê que isso acontece, o que funciona, o que acontece naquele momento ali em que se força este momento de êxtase, né? Por que, que aquele espírito começa a ver coisas e imaginar coisas, né? Porque ele está deslocado, ele está provavelmente em regiões não muito agradáveis, em locais ali que acabam atraindo espíritos também ali, que não são irmãozinhos muito evoluídos, e acaba tendo visões às vezes não boas também, né? Mas o interessante é que o Espiritismo explica. Então hoje encerramos aqui, eu queria só recomendar para os que quiserem aprofundar no Mesmer, né, o livro do Paulo Henrique de Figueiredo, tá? Então é o livro do Mesmer, essa é a versão mais recente, mas tem as versões anteriores também que você pode encontrar por aí. Eu tenho esse e tenho um outro de uma versão mais antiga também, mas vale muito a pena e é muito bem detalhado, foi um trabalho de pesquisa muito bem feito. Tá? Então é essa a nossa recomendação e esse foi o nosso estudo de hoje, Espiritismo Fácil para todo mundo. Até a próxima.